Se você for de alguma região de predominante imigração vêneta, como muitas das nossas regiões aqui no sul do Brasil, talvez você vai entender isso, e se você não for, não pertencer a uma região como essa, provavelmente esse vídeo vai te ajudar a entender muitos e muitos aspectos da cultura vêneta. Salve cari veneti, eu sou o Fernando Menegatti e esse é mais um vídeo do canal Lenguamare. É normal por aqui a gente encontrar algumas pessoas, geralmente pessoas mais velhas ainda não muito abrasileiradas, mas também algumas pessoas mais novas, geralmente pessoas que não têm muito contato com o urbano, os quais todo mundo sabe que possuem bastante dinheiro, que são famílias abastadas, porém esses jamais expressam muito sobre isso. Aliás, é uma cena muito comum aqui na Serra Gaúcha, onde a cultura da safra da uva é fortíssima e que as famílias que trabalham com isso conseguem algumas fortunas aí por ano, mas que nunca mencionam isso para ninguém. E é até visivelmente um pecado, é encarado como um pecado ostentar, né, dizer que tem luxo para essas pessoas. Você pede para elas, como é que tá indo a safra da uva esse ano, por exemplo? Estão dizendo que vai dar bem, né? E a pessoa te responde, não querido, esse ano talvez para algumas pessoas, mas esse ano aqui para nós não vai dar nada, se continuar assim não sei onde é que vai. Logo depois, obviamente, você vê a pessoa que disse que estava tudo praticamente à beira da falência, andando por aí com um carrão, ou morando numa grande mansão. Contudo, existem outros que levam as leis da riqueza vêneta mais a fundo ainda e se comportam de modo tradicional. São verdadeiros patrícios da Sereníssima República de Veneza. Você vê a pessoa andando na rua, em algum lugar, e você, obviamente, tem praticamente certeza que essa pessoa tem dificuldades financeiras. Isso é, que se veste mal, come mal, mora mal, mas tem uma conta bancária que provavelmente você demoraria 20 vidas para conseguir, talvez, olha lá, talvez nem conseguisse. Eu especialmente conheço uma família que é assim, uma família que é próxima aqui de mim, não é a minha família, obviamente, não é, mas eu conheço e eles se portam exatamente desse jeito aí. Porém, eu fiquei boquiaberto ao descobrir hoje, realmente eu descobri hoje, que aquilo que eu sempre vi as mais poderosas e tradicionais famílias da minha cidade fazerem, na verdade é uma antiga tradição vêneta estabelecida pela Sereníssima República de Veneza para se moldar a conduta das pessoas mais ricas. São 5 leis que devem ser seguidas à risca caso você não queira ou não quisesse na época ser levado à ruína, ser levado à falência. Você quer saber quais são essas 5 leis da riqueza vêneta? Então fica aí, curte o vídeo, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e não esquece de compartilhar esse conteúdo com outras pessoas para fazer com que essas outras pessoas também consigam ter acesso ao que tem aqui nesse canal. Para a gente entender todo esse comportamento que existe, pelo menos nas pessoas, na maior parte das pessoas que são descendentes de vênetos, para a gente entender todo esse universo aí, por que eles fazem isso, por que são assim, logicamente a gente precisa retornar ao passado. Temos de voltar aos tempos da Sereníssima República de Veneza. Porém, para conhecer melhor a Sereníssima República de Veneza e também as 5 leis da riqueza vêneta, é necessário a gente saber como funcionavam as classes sociais na Sereníssima. Existiam os patrícios, essa era a casta da população vêneta, a qual os assuntos de governança, os assuntos do governo vêneto eram destinados. Essa casta se tinha aí dentro títulos como homens nobres e mulheres nobres. A segunda classe social eram os cidadãos, ou seja, os originários, as famílias históricas que gozavam de privilégios especiais, mas precisavam ter requisitos particulares. Ou seja, como nascer na capital, Veneza, descender de pais e avós venezianos e nunca ter exercido uma arte mecânica, isso é, nunca ter realizado serviços manufaturados. Eles poderiam acessar aí importantes cargos como os de grande conselheiro ou também fazer parte da ordem dos secretários. Em último lugar, a última classe, os populares, aqueles que pertenciam ao restante da população. Estrangeiros também devem ser adicionados a essa classe, incluindo os sobrinhos do Papa. Embora Veneza fosse uma cidade rica, livre e mais indulgente do que as outras, também era dotada de leis
suntuárias e comissões especiais destinadas a suprimir pompas e luxos excessivos. Em 1514, a Sereníssima estabeleceu uma magistratura chamada Provedores das Pompas e das Leis do Luxo, composta por 3 patrícios e 2 supervisores. O objetivo era conter o uso de objetos preciosos e de luxo e também a exibição dos mesmos. Esse judiciário teve que impor um comportamento moderado a pessoas de qualquer classe social, para evitar o luxo excessivo, que comprometia o patrimônio e induzia o povo a contrair dívidas, para emular o comportamento daqueles que poderiam pagar por tais ornamentos preciosos. E você, está gostando do vídeo? Então curte o vídeo e se inscreve no canal e também compartilha esse conteúdo, que é um conteúdo pioneiro aí no Brasil. Você não vai encontrar isso em nenhum outro canal. Isso me estimula a trazer mais conteúdos aí esclarecedores, que também vão te ajudar na tua vida, por que não? Bem, a pompa das famílias patrícias venezianas, e não só, aumentou dramaticamente com o risco de minar as barreiras entre as classes e filiações sociais, e também em risco de entrar em conflito com a moralidade pregada pela Igreja, tradicionalmente contra as fantásticas extravagâncias da moda. Havia guardas delegados para controlar as provisões emitidas. Podiam entrar nas residências, coletar cartas das bocas de leões. Para quem não sabe, existe lá em toda a cidade de Veneza, existem as bocas de leões, onde as pessoas conseguiam colocar, denunciar de modo anônimo, né, colocar a carta lá na boca do leão, e ainda receber reclamações diretas, premiando assim o denunciante. É importante também ressaltar que protestos femininos não faltaram. Em 1499, algumas nobres veronesas escreviam ditos insultantes nas paredes da cidade. E um dos ditos insultantes aí que ficou na história era esse aqui, em língua vêneta, óbvio, não existia italiano, né? Bec futui no vedè quel che gavè in casa. Isso é, as leis santuárias produziram muitas regras destinadas a prescrever muitos tipos de roupas a usar ou roupas a se evitar. Foram regulamentadas as despesas que poderiam ser feitas para as gôndolas, para os quartos, para os banquetes, para os funerais e etc. O magistrado das pompas propôs que todas as gôndolas fossem pintadas de preto, inclusive as capas dos gondoleiros. Os arranjos legislativos limitavam o luxo na moda masculina e também na moda feminina, e obrigavam certos grupos sociais a usarem sinais distintivos para que fossem reconhecidos em meio à população. As leis eram complexas, cheias de idas e vindas, mas tanto eu quanto você, nós sabemos que todas as leis se tornam muito mais claras e fáceis de serem entendidas quando elas caem na boca do povo, quando elas caem na prática do dia a dia. E as 5 leis da riqueza vêneta foi registrada numa carta aí de 1502 de modo prático a fazer com que qualquer uma pessoa conseguisse entender. Se trata então de uma carta que um patrício vêneto escreveu para um filho seu, meio arrogante, que tinha sido denunciado, né? Ele tinha sido denunciado justamente pelo crime da ostentação, pelo crime de mostrar que havia luxo. Por conta dessa denúncia, também ele corria o risco de perder todo o seu patrimônio, né? Todo o seu patrimônio ser confiscado pela Sereníssima República de Veneza. E por conta disso, por ter sido a primeira vez, ele teria de se retratar ao doge, se não me engano, pagar alguma multa, alguma coisa assim, e caso viesse a fazer uma segunda vez, ele sim perderia todos os seus bens. Mas se ele não fosse se retratar ao doge, ele perderia na sua primeira vez, aí seu primeiro erro, ele já iria à falência. Né? Imagina se essa moda pega no Brasil aí, tantas pessoas que gostam de ostentar, a gente estaria, né? Essas pessoas estariam na miséria absoluta. E agora eu vou te contar aí as 5 leis da riqueza vêneta que foram decifradas aí por esse patrício, que ele escreveu do modo mais claro possível para o seu filho, né, não ter risco de não entender. E a primeira lei fala sobre trabalho. Ele diz assim: trabalhe muito. É o único meio para fazer um bem para você e também para os outros. Não há como construir nada e nem atingir prosperidade verdadeira sem o trabalho. Todos os outros meios ou são falsos ou insustentáveis. Lei número 2. Evite comprar demais
ou trocar demais os seus bens. Óbvio que se você comprar demais ou se trocar demais os seus bens, você estará automaticamente se levando à ruína financeira. Por isso que a segunda lei lhe aconselha a não ser um comprador compulsivo. E a lei número 3, faça bons investimentos com o seu dinheiro. Eu acho que esse é um conselho que está em voga até mesmo nos dias de hoje, mas que poucas pessoas escutam. Porém, vejam, já estava na moda também lá naquela época. Inclusive, muitas comédias escritas por Goldoni, comédias venezianas, mostram a aristocracia de Veneza mais preocupada em fazer bons investimentos do que gastar o seu dinheiro com roupas, por exemplo. E a gente pode fazer um comparativo com a cultura que existe aqui. Aqui nós temos a cultura de comprar algo e ficar com aquilo eternamente, né? Até ficar na capa da gaita, como dizem aqui, fica para sempre com aquela coisa. E lei número 4, a penúltima lei, não ostente. Ostentar é um crime que deve ser punido com a perda do bem ostentado. Essa era uma lei muito clara que, se na época funcionava com a força do Estado, hoje, se você vive num país como o Brasil, pode ser que ela funcione para você por conta dos altos índices de criminalidade. A punição para a ostentação na Sereníssima República de Veneza era justamente tomar do ostentador o seu bem, né, ostentado. Já, obviamente, aqui no Brasil, se a gente for ostentar demais, se corre um grande risco do seu bem ser tomado pelos ladrões. E agora, a última lei, a lei número 5, ostentar é um pecado. A lei número 4 era um crime. Agora a lei número 5 diz que também é um pecado ostentar, pois estará rompendo a ordem social e também a ordem do Estado, ao estimular os que têm menos a se endividarem para se sentirem como você. O conselho é: não leve os que têm menos à miséria para que eles se sintam como você. Não há nada digno nisso. Além de você estar comprometendo o bem-estar do local onde vive também. Muito bem, basicamente são essas as 5 leis da riqueza vêneta que nasceram aí nos tempos da Sereníssima República de Veneza para regulamentar as pompas e os luxos da sociedade da época. E agora, é claro, eu quero saber de você. Me deixa aí o seu comentário. Você conhece alguém que se comporta assim aí na sua cidade? Você se comporta assim? E pra gente fechar esse vídeo aí com chave de ouro, eu deixo para vocês mais 2 vídeos. Um deles foi um conselho meu. Eu estou aconselhando, estou dizendo para você assistir esse vídeo porque esse vídeo vai te ajudar. Mas assiste os vídeos com mente aberta, caso você seja novo no canal, né? Assiste com mente aberta, tenta entender o que eu estou falando nesses vídeos. E o segundo vídeo é um conselho do próprio YouTube, porque ele acredita que esse segundo vídeo ele seja também muito bom para você que vai complementar o conteúdo. Bem, a ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!